Seja o nome do Senhor. Que privilégio estar aqui nessa manhã, mais uma vez, para adorar o seu nome, para entoar louvores, juntamente com a família da fé. E agora, mais especificamente, para nos quedar diante da sua palavra e ouvirmos a sua voz. Que a gente possa prestar toda a atenção, abrir os nossos ouvidos e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Hoje, dando continuidade à nossa série nos 10 mandamentos, a gente chega no 5º mandamento, o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. Até o domingo passado, a gente trabalhou aqui o nosso relacionamento vertical com Deus. Os 4 primeiros mandamentos nos ensinam que temos apenas um Deus, nos ensina quem é esse Deus e como Ele quer ser adorado, e nos ensina sobre esse dia, sobre esse momento em que a gente se junta para entoar louvores ao seu nome. Agora, é como que passando para a segunda metade, ou para a segunda parte, daquilo que Jesus nos ensina. Quando perguntado quais eram os mandamentos, ou qual o resumo dos mandamentos, o Senhor Jesus disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de toda a tua força. E segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora a gente começa essa segunda parte. A tábua que a gente chama de vertical, que regula os nossos relacionamentos interpessoais. Extremamente importante. A gente vive num mundo confuso. A gente vive num mundo que não sabe se relacionar. A gente vive num mundo que carece da orientação bíblica de como a gente deve lidar uns com os outros. Portanto, nós leremos 3 textos aqui. O primeiro é o mandamento em si, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O segundo texto está lá em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 9. Aqui é o apóstolo Paulo aplicando esse mandamento. E a gente vai perceber como o apóstolo Paulo amplia a compreensão desse mandamento do Senhor. Efésios 6, a partir do versículo 1, o texto diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Portanto, aqui a gente vê o apóstolo Paulo ampliando o conceito do mandamento de pais para outras autoridades. E para fazermos a exposição do texto bíblico, eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, esse será o texto base da nossa exposição nessa manhã. Vamos ler o capítulo inteiro. Prestem bem atenção, essa é a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova
e lhe disse: Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, o seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Literalmente, Jeová Jirê. Vocês já ouviram essa expressão antes. Daí, dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz a filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Razó, Pildas, Gifilaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu luz a Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também luz a filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria chamar as crianças para que a gente possa iniciar a mensagem aplicando aos seus corações.
Gente, a gente aprendeu os 4 primeiros mandamentos, tá? Hoje a gente vai aprender o 5º mandamento, que é o que os pais de vocês mais querem que vocês aprendam. Tá bom? Então vamos juntos? Honra teu pai e tua mãe. Vamos dizer? Honra a teu pai e tua mãe. Vamos dizer de novo? Honra a teu pai e a tua mãe. Paulo, o apóstolo, né, que escreve no Novo Testamento, ele diz que esse é o primeiro mandamento que tem promessa. Se você quiser viver bem, se você quiser viver feliz, se você quiser viver de forma que você entenda que você está vivendo uma vida que vale a pena, começa obedecendo aos pais, honrando aos pais. A gente vai ver na mensagem, e vocês prestem atenção nisso e ajudem os pais de vocês a entenderem também, que esse mandamento é muito mais amplo. A gente precisa obedecer a todas as autoridades, mas isso começa em casa. Isso começa quando a gente aprende a obedecer e a honrar os nossos pais. Essas são promessas de alegria e de paz. E vocês podem saber disso. Vocês mesmos sabem que ficam felizes quando obedecem, né? Quando vocês desobedecem, vocês, via de regra, naquela hora dá uma alegriazinha. Mas depois vocês ficam tristes, porque sabem que desobedeceram aos pais. Deve ser a mesma coisa assim com o nosso relacionamento com Deus. E hoje a gente vai aprender que o maior exemplo de obediência não é Abraão, não é Isaac. A gente vai aprender essa história de Abraão e Isaac. Mas o maior exemplo de obediência é aquele que Abraão e Isaac apontaram, que é Jesus. Tá bom? Então vamos orar? Todo mundo junto? Pai do céu, nos ajuda a honrar e obedecer nossos pais e a todas as autoridades. Nos ajuda a entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. Como eu disse, o 5º mandamento abre a 2ª tábua da lei. As nossas relações horizontais, as nossas relações uns com os outros, são reguladas a partir dos nossos relacionamentos dentro de casa, a partir dos nossos relacionamentos com os nossos pais. Agora, uma das coisas que você deve se perguntar é o seguinte: quando a gente pensa no relacionamento de pais e filhos, de quem é a responsabilidade principal? Todo mundo tem responsabilidade. Mas de quem é a responsabilidade principal? Dos pais. E é muito curioso a gente perceber que o mandamento não diz aos pais, o mandamento em si, não diz aquilo que o apóstolo Paulo aplica. Pais, cuidem dos seus filhos. Não provoquem os seus filhos a ira. E por que será que o mandamento ele foca nos filhos? Para que os filhos obedeçam aos pais. Para que os filhos honrem os pais. E essa é mais uma daqueles textos em que mostra que a Bíblia ela está muito mais preocupada em ir contra a nossa natureza do que necessariamente caminhar ou nos dizer aquilo que parece ser muito óbvio. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Há exceções, infelizmente, e o mundo de hoje, infelizmente, trabalha nessas exceções cada vez mais. Mas, via de regra, pais amam os filhos. Via de regra, podem não acertar, mas eles tentam acertar na criação dos filhos. Via de regra, eles talvez precisem de um encaminhamento, talvez eles precisem de um direcionamento, mas o desejo do coração dos pais é que os filhos sucedam, é que os filhos vão bem. Mas faz parte da natureza humana a rebeldia, a desobediência. Faz parte da natureza humana o ir contra aquilo que deve ser estabelecido na própria lei do Senhor. Todos nós somos filhos. Todos nós estamos debaixo de alguma autoridade. Todos nós estamos debaixo de alguém
que nós precisamos honrar, que nós precisamos cumprir esse mandamento do Senhor. Paulo, em Efésios 6, aplica esse mandamento muito além do relacionamento entre pais e filhos. A gente viu aqui na leitura que ele diz que esse relacionamento regula, por exemplo, os nossos contratos de trabalho. Os nossos patrões, na época, os senhores de escravos. Hoje, os patrões e os empregados, eles devem ser regulados por esse mandamento. No segundo capítulo de Pedro, o apóstolo Pedro vai ainda além, aplicando esse mandamento às autoridades constituídas pelos juízes da terra. E olha que Pedro falava quando eles eram autoritários. Pedro estava debaixo do Império Romano. E Pedro diz que nós devemos obediência e honra às autoridades. Inclusive, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que nós devemos orar por elas. Que nós devemos orar por todas as pessoas que estão sobre nós. E é exatamente, queridos, à luz desse contexto que a gente vai se debruçar na história do relacionamento de um pai e de um filho, Abraão e Isaque, aqui em Gênesis capítulo 22. E aqui a gente tem várias esferas de obediência a esse mandamento. Os servos, que quando Abraão diz, olha, nós vamos de madrugada sair para uma caminhada de 3 dias, não houve questionamento, eles foram obedecendo ao seu Senhor. Nós temos a esfera do pai Abraão com o Deus Todo-Poderoso, que inquestionavelmente se submete a algo que pode parecer absolutamente absurdo. Na verdade, pode parecer, não, é absurdo. Imagine se Deus chegasse para você e dissesse a mesma coisa que disse a Abraão: eu quero que você sacrifique o seu filho. Que filho? O seu único filho. A quem amas. Você ama tanto o seu filho, sacrifique-o, traga-o para mim e ofereça sob o holocausto. Que maluquice é essa? Inquestionavelmente, o servo de Deus, quando ouve a voz de Deus na sua palavra, deve obedecer a Deus. Queridos, hoje, pela graça de Deus, a gente não espera, não tem a expectativa que Deus fale dos céus e peça tal coisa. Graças a Deus por isso. Nós estamos numa outra dispensação. Entretanto, desobediências muito menores a essas são trazidas pelo seio do próprio povo de Deus, quando questões claras, já reveladas na sua palavra, lhes são trazidas. As pessoas hoje estão questionando, não é a voz audível de Deus, mas estão questionando a sua palavra autoritativa, perfeita. Estão discutindo se essa palavra é aplicável aos dias de hoje ou não. Queridos, a palavra de Deus é eterna, é absoluta. Ela não tem dias em que ela vai deixar de ser relevante para a nossa sociedade. Nós precisamos compreender que quando ouvimos a voz de Deus, a partir da leitura da sua própria palavra, nós precisamos nos quedar e nos submeter a ela. E, evidentemente, nós temos o relacionamento de Isaque com Abraão. Um relacionamento em que houve confiança. Há um momento aqui no texto em que os estudiosos são unânimes em relação a isso. Isaque aqui estava na adolescência, né, muito possivelmente na idade dos meus filhos, talvez um pouquinho mais novo. E eu posso garantir para você que se eu quisesse tentar colocar o meu filho e amarrá-lo numa lenha, ele teria mais força do que eu para que eles não escutem isso. Viu? Isso não é verdade, depois vocês editam essa parte aí da pregação. Eles são mais fortes do que eu, e eles certamente não se submeteriam a se deitar naquele altar quando eu estivesse com fogo e com um cutelo na mão para imolá-los. A gente vê que também Isaque tem uma obediência absurda diante daquilo que o seu pai pede a ele. Na introdução desse texto aqui, queridos, a gente vê que fé requer esse tipo de obediência. Quando a gente diz que tem fé em Deus, a gente precisa entender que essa fé, ela não tem a ver com os nossos sentimentos. Essa fé, ela não tem a ver sequer com o que nós pensamos, de acordo com o que aprendemos na sociedade ao nosso redor.
Essa fé significa que nós nos submetemos à palavra revelada de Deus. Os versículos de 1 a 3 aqui vão ensinar para a gente que a fé operante é aquela que sempre é acompanhada pelas obras. Tiago fala sobre isso. Entretanto, Tiago fala sobre isso citando a história de Abraão. É importante a gente entender que o texto não está falando de salvação. Nós não estamos aqui entrando no mérito de que a salvação que nós temos em Cristo é pela fé e pela fé somente. Essa doutrina é intocada aqui quando os mandamentos de Deus são trazidos para nós. Entretanto, queridos, ainda que a obediência a Deus seja difícil, absurda como essa aqui, como sacrificar o próprio filho, a gente precisa entender que devemos sempre estar dispostos a abrir esse livro e permitir que ele vá contra a nossa consciência, contra aquilo que nós pensamos e contra os nossos sentimentos. Veja aí, versículos... A partir do versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Escuta essa palavra, tá? Eis-me aqui. Daqui a pouco ele vai falar novamente, num outro momento, no próprio texto. E disse Deus: toma teu filho, teu único filho. Essa ênfase vai estar aí direto no texto. Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3. Reclamou Abraão de Deus, perguntou a Deus se era realmente assim, questionou a providência de Deus. Isso não está no texto. O que está no texto é: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia indicado. É impressionante a gente começar a perceber aqui que há algumas cenas ou alguns detalhes desse texto que, se você for um bom leitor da Escritura, você vai começar a pensar que há algumas conexões. São 2 escravos que vão, um de cada lado de Isaque. Ele vai montado num jumento. Ele carrega lenha, madeira, para que ele possa ser ali sacrificado naquele holocausto. Mas o que mais impressiona aqui nesse texto, queridos, é precisamente essa pronta obediência, a ponto de, versículos 9 e 10, nós vermos essa cena. Versículo 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou a seu filho e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Abraão estava pronto para obedecer a Deus, ainda que ele não entendesse o seu comando. E a minha pergunta para você nessa manhã é se você está pronto para obedecer a Deus, mesmo quando você não compreende, mesmo quando isso vai contra as suas convicções, mesmo quando isso vai contra aquilo que você aprendeu a sua vida inteira, mesmo quando isso vai contra aquilo que o sentimento do seu coração pode lhe falar ou sussurrar aos ouvidos. É impressionante, queridos, a gente perceber que o exemplo aqui é absurdo. Olhando para as filhinhas e para as crianças aqui, a gente imagina o que poderia estar no coração daquele homem que por 3 dias caminha com fogo, com cutelo, com madeira, sabendo que ele estava indo para sacrificar o seu próprio filho, a pedido do Deus, que disse a ele ser clemente, que disse a ele ser bom, que disse a ele ser misericordioso. E é importante que você perceba que muitas vezes o nosso questionamento à vontade revelada de Deus são por coisas muito menores, são por coisas insignificantes, quando nós estamos diante de uma história como essa. O primeiro ponto aqui desse texto, queridos, é exatamente esse Isaque como sendo um tipo do sacrifício de Cristo. Versículos 4 a 6, o texto diz assim: ao terceiro dia,
mais uma expressão extremamente curiosa que linka as histórias entre os testamentos. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Daqui a pouco eu vou trabalhar um pouquinho esse texto. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. A cena aqui, queridos, é de fazer tremer as nossas pernas. A cena aqui é literalmente o pai carregando o seu filho, ou colocando sobre os seus filhos, nas costas dele, a própria madeira, para que ele pudesse subir ao monte. E lá no monte, o próprio pai iria derramar sobre ele a ira de Deus, o cutelo e o fogo. E quando a gente entende o Calvário, a gente vai entender que foi precisamente isso que aconteceu. O próprio Filho de Deus carregou a própria madeira, carregou a própria cruz no Monte da Caveira, no Monte Calvário, para que ali a ira de Deus Pai pudesse vir contra si mesmo, pudesse vir contra o seu próprio filho. Essa história de Abraão e de Isaque está pré-questionando algo que não seria completado ali pela graça do Senhor, porque a morte de Isaque não poderia ser sacrificial, não poderia ser expiatória para outras pessoas, porque Isaque era um pecador como eu e como vocês. Porque Abraão, mesmo tendo uma fé e uma obediência como essa, era um pecador como eu e como vocês. Mas a gente aprende, queridos, com textos como esse, a ir lendo o Velho Testamento de forma tipológica. O Velho Testamento, ele está ali para mostrar para nós a luz do Novo Testamento. Para mostrar para nós, de uma forma sombria, aquilo que iria acontecer às claras. Esse texto chegaria a um ponto no qual o anjo do Senhor daqui a pouco bradaria: Abraão, não faça isso. O sacrifício de Isaque não será suficiente. Entretanto, queridos, está aqui pré-questionado no Velho Testamento um pai que ama o seu filho, fazendo com que ele receba a ira de Deus, certamente por pecados que ele não cometeu. João capítulo 19, versículo 17, diz que ele carregou a sua própria cruz. Essa caminhada de 3 dias é significativa. A gente não pode, queridos, esquadrinhar o que estava no coração de Abraão. Mas certamente, se você é pai ou mãe aqui, você pode fazer algumas ilações. Você pode se perguntar se com tamanha dependência de Deus, você poderia imitar a fé de Abraão. Você poderia dizer: eu vou fazer tudo aquilo que Deus requiser de mim. É impressionante como por muito menos a gente diz: não, Senhor, eu não vou tão longe, não. A Bíblia aqui é radical demais. A gente está vivendo em outro tempo, em outra época. A gente está vivendo num tempo em que a graça precisa ser compreendida, só que as pessoas banalizaram o significado de graça. Teu filho amado é exatamente a mesma expressão que Deus, o próprio Pai, usa acerca de Jesus Cristo. O filho a quem amas. E Deus diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, não há maior exemplo do cumprimento do 5º mandamento do que o Senhor Jesus Cristo. Não há maior exemplo de um filho que obedeceu ao Pai. Entretanto, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa obediência, ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Por quê? Ele continua: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus,
Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. E foi o quê? Obediente. Até que ponto? Até a morte. E morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Veja o paralelo com o mandamento. Para que você deve honrar os seus pais? Para que você viva uma longa vida sobre a terra. Para que você viva de forma pacífica e feliz. Para que você seja honrado. Para que você seja exaltado. Você deve se submeter às autoridades que Deus coloca na sua vida. Segundo lugar, nesse texto, a gente tem essa expressão Jeová Jirê. Daqui a pouco a gente vai voltar para Isaac. Mas agora o texto nos versículos 7 e 8, 13 e 14 especificamente, vão nos trazer um outro sentimento. No meio desse texto, desse drama aqui, a gente tem a pergunta de quem era instruído no culto. É interessante que Isaac está ali, não fez pergunta nenhuma até os 3 dias que ele foi caminhando com seu pai no jumentinho. Mas de repente ele chega no pé do monte, o pai coloca a madeira nas costas dele e diz: vamos subir para o sacrifício, filho, bora. Ele vai carregando a madeira e ele vê o pai com um cutelo e com fogo na mão. Ele olha aquilo. Eu digo: rapaz, está faltando alguma coisa aqui nesse negócio. A gente já cultuou antes. A gente já fez esse negócio. Eu sei como é que faz isso aqui. E ele vira para Abraão e diz: pai, está faltando um negócio, pai. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E queridos, eu embargo a voz só de pensar na resposta de Abraão. Só de pensar o que eu poderia responder para o meu filho me perguntando: pai, cadê? Quem é que vai ser sacrificado? Cadê o animal? Mas a resposta de Abraão não é uma tergiversação. A resposta de Abraão não é uma saída pela tangente. A resposta de Abraão é uma resposta de fé. E que vocês vão entender daqui a pouco que essa fé já foi falada no versículo 5. Daqui a pouco a gente volta ao versículo 5, como eu disse. Entretanto, a resposta é: Jeová Jirê, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Os fins não importavam. Os fins pertenciam a Deus. O que Deus vai fazer com essa história é com ele. Mas para ele, os meios é que interessavam. A obediência a Deus. Deus disse para fazer assim, é assim que eu vou fazer. Deus mandou-me sacrificar o meu filho. Proverá para si o cordeiro. Versículos 7 e 8, apenas para mostrar a vocês no texto. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Está ali sacrificando o seu filho. Os versículos 13 e 14 diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs a Abraão o nome daquele lugar de Jeová Jirê, do Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor o proverá. Agora veja que coisa interessante. Muitas vezes, quando a gente não lê tão pausadamente esse texto, a gente imagina que a provisão de Deus havia chegado para Abraão e para Isaac. A gente imagina que Deus já havia cumprido a palavra de Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Entretanto, o texto é maravilhoso, e você vai olhar novamente para o texto agora, e você vai perceber que o animal
que estava preso pelos chifres não era um cordeiro, até porque cordeiro não tem chifres, mas era um carneiro. Como que a história demonstrando que aquela página não se fecha ali. O filho estava indo para o holocausto, estava indo para o sacrifício, mas haveria um sacrifício em lugar daquele filho que não seria por aquele animal. Mas é em João, novamente, capítulo 1, versículo 29, que os testamentos conversam entre si. Que quando Abraão levanta a voz para dizer, Deus proverá meu filho para si, o cordeiro. E quando João Batista vê ao Senhor Jesus, ele, como que falando por Abraão, diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele o que vai morrer no lugar de Isaac. É ele o que vai ser sacrificado no lugar de Abraão. É ele que vai pagar o preço por mim e por vocês. É ele que pagaria completamente o preço para o fechamento dessa história. João Batista, queridos, entendeu as Escrituras e entendeu que o Senhor estava cumprindo a palavra de Abraão. A fé de Abraão não era no animal para morrer no lugar do seu filho, mas era no próprio Filho de Deus, que morreria no lugar de todo aquele que nele crê. É por isso que as promessas vão vir em seguida, quando Abraão recebe novamente a confirmação de que ele seria pai de grandes nações e que todas as famílias da terra seriam abençoadas no seu nome. E se você está aqui nessa manhã e você é crente em Cristo Jesus, isso aqui está falando acerca de mim e de vocês. Essa promessa e esse cumprimento na pessoa de Cristo faz com que eu e vocês leamos esse texto de uma forma diferente. Tão diferente que a gente passa agora não apenas a acreditar naquilo que já passou, que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, mas a gente também passa a acreditar naquilo que ainda não aconteceu, porque foi isso que Abraão fez. Isaac, ele se transforma aqui num tipo de ressurreição. Ele não apenas morre, o preço foi pago por Cristo, queridos, e pela graça nós conhecemos a história da sua ressurreição, mostrando que a morte não foi suficiente para derrotar o autor da nossa vida. Sérgio Lopes tem uma música que diz isso, né? Nem mesmo a morte conseguiu vencer o autor da minha vida. Os versículos 10 a 12 do texto que a gente tem diante de nós, diz que Abraão estava lá tomando o cutelo para imolar o seu filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, o próprio Cristo, dizendo a Abraão, ele disse, eis-me aqui novamente. Na hora de obedecer para dizer, vá sacrificar o seu filho, no versículo 1, a resposta de Abraão foi, eis-me aqui. Agora, no momento de sacrificar o seu filho, ele também ouve a voz de Deus. E ele diz, eis-me aqui. É por isso, queridos, que obediência, filhos, aprendam isso. Obediência é na hora. Obediência não é, eu vou esperar para obedecer depois. Imediatamente, se Abraão não tivesse ouvido e parado o que estivesse fazendo para ouvir a voz de Deus, as suas mãos teriam descido e o seu filho teria sido sacrificado. Obediência. Cumpre o mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe para quê? Para que tenhas longa vida sobre a face da terra. Quando nós aprendemos e aplicamos, queridos, isso no nosso coração, a gente vai ter uma vida muito mais significativa diante dos olhos de Deus. E que alívio saber que o seu filho seria poupado. Mas Abraão já sabia disso. Abraão tinha tanta fé em Deus que mesmo sabendo que sacrificaria o seu filho, ele tinha a forte e firme convicção de que o seu filho ressuscitaria. E como é que a gente sabe disso? Veja o versículo 5 novamente. O versículo 5, o texto diz assim: então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, preste atenção no tempo verbal, voltaremos
para junto de vós. Aí você pode dizer assim, mas peraí, pastor, o senhor está forçando o texto aí. E é possível. Ou seria possível. O texto me parece claro, que ele falou com fé de que os dois voltariam dali, mas às vezes pode ser, isso aqui é um texto narrativo. E sendo um texto narrativo, ele pode dizer, ó, a gente vai voltar mesmo sabendo que não ia, Abraão podia estar mentindo. E tudo isso é possível, Abraão fez muita coisa errada no seu texto. Mas a gente afirma isso, queridos, mais uma vez, porque os mandamentos, eles conversam entre si. E eu queria que você pudesse abrir em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, versículo 19. Vamos ler a partir do versículo 16, a partir do versículo 17, quando o texto diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, está aqui a razão pela qual Abraão sabia que Deus ressuscitaria ele dos mortos, porque Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja o que tinha sido dito a Abraão, está aí no versículo 18, em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Versículo 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão subiu sabendo que mataria o seu filho, mas ele sabia que desceria com seu filho dali. Por quê? Porque Deus não falha nas suas promessas. Isso é fé. A fé que diz que todas as coisas estão descobertas e patentes diante dos olhos de Deus. A fé que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu propósito. A mim e a vocês é dito uma coisa: faça o que Deus mandar. Faça o que Deus disser. Contra a sua vontade, contra os seus desejos, contra as suas convicções. Porque é exatamente isso que vai fazer com que você se pareça mais e mais com Cristo Jesus. Obviamente a gente tem a renovação da aliança, nos versículos 15 a 19. A aliança é renovada, veja aí. Versículo 15. Jesus, o anjo do Senhor, falou mais uma vez a Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Mais uma vez, queridos, já havia acontecido no versículo 15, no capítulo 15, jurei por mim mesmo. Vocês lembram o que aconteceu naquele capítulo? Os animais foram cortados no meio, e um pedaço para um lado, um pedaço para o outro lado. E o contrato naquela época, a aliança naquela época era: eu e você fazemos um contrato, a gente tora um boi no meio, e a gente passa pelo meio dessas duas partes do boi, demonstrando que qualquer um de nós que descumprir aquele contrato, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o boi pesado. Aí Deus diz assim: olha, não pegue só um boi não, pegue um boi, um jumento, um bode, uma pombinha, vários animais, e tore esses animais no meio. E Abraão ficou ali, esperando, porque Deus iria entrar em aliança com ele. Abraão ficou esperando para que Abraão e Deus pudessem juntos passar pelo meio daqueles animais. E o tempo foi passando, e as aves de rapina foram chegando, e Abraão então começou a espantar as aves de rapina, os urubus, para comer aqueles cadáveres. E Abraão se cansou a tal ponto que adormeceu. Enquanto adormecia, houve um barulho, uma chama de fogo. E essa chama fumegante passa sozinho por meio daqueles animais, dizendo a Abraão: aliança, Abraão, sou eu que faço contigo. No capítulo seguinte, Abraão quebra a aliança, entregando sua mulher para um outro homem. E quebrando aquela aliança, se Abraão tivesse passado por meio daqueles animais, ele seria fulminado no inferno de fogo. Mas porque foi Deus que passou, o pecado de Abraão seria pago pelo Deus que fez a aliança. Eu não sei como você está em relação ao seu pecado nessa manhã, meu querido.
Eu não sei como é que está a sua vida nessa manhã. Mas eu posso dizer uma coisa. Que se você confiar no Deus da aliança, não é o que você faz. Não é baseado na sua obediência a esses mandamentos. Mas Deus jurou por Ele mesmo. Jurei por mim mesmo. E porque Ele jurou por si mesmo, quando eu peco, é Ele que paga. Quando você peca, é Ele que cumpre. É Ele que paga. Não sei onde eu estava. Versículo 17. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra. Gente de toda língua, de toda raça, de toda nação. Brasileiros morando nos Estados Unidos, que vivem peregrinando nesse mundo, assim como os patriarcas fizeram pela terra da promessa. Por quê? Hebreus 11 vai dizer novamente. Porque ele não considerava as coisas desse mundo, não considerava sequer a terra da promessa como o final de todas as coisas. Muitas vezes a gente vem para cá com o pensamento de fazer disso aqui a terra da promessa. Mas onde quer que nós estejamos, queridos, a gente precisa entender que nós somos peregrinos nesse mundo. E que nós estamos vindo para a cidade que Deus é o arquiteto e edificador. E que nós estamos vindo para a sua glória eterna. Porque o bendito Deus, aquele que jurou por si mesmo, pagou o preço para que miseráveis como nós pudéssemos ser achegados ao seu trono de graça. Aí Abraão volta, vai para Beceba e fixa a residência ali. A maioria das mensagens nesse texto terminaria aqui. Mas a gente vai caminhar mais um pouquinho. Porque no final, nos versículos 20 a 24, a gente tem algo que parece ser desconecto aí no texto. Vou ler novamente com vocês. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nesses termos. Milca também tem dado à luz a filhos, a Naô, a teu irmão, Usso, o primogênito, Buzo, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésed, Razo, Pildas, Gifdale, Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu luz a Milca, a Naô, irmão de Abraão, sua concubina, cujo nome era Remuá, lhe deu também a luz a filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Aí você diz, o que é que esse texto tem a ver com tudo que a gente já viu até aqui? Abraão está ali sacrificando seu filho. Abraão está ali com Isaac a ponto de receber a facada, a ponto de receber a ira e o fogo de Deus contra o pecado. Mas a gente tem alguns versos que parecem desimportantes, nomes que parecem estranhos. Toda vez que eu falo esses nomes, as mulheres grávidas ficam olhando assim, será que é comigo que ele está falando para botar esses nomes nos meus filhos? Mas o fato, queridos, é que isso aqui vai mostrar para a gente que Jeová Jireh está em ação. Que o Deus provedor, Ele conhece o que está acontecendo no mundo inteiro. Porque enquanto Isaac estava sendo poupado de ser sacrificado, a muitas e muitas milhas dali, havia uma outra família. E se vocês entendem um pouquinho de quiasmo bíblico, do centro dessa genealogia, você vai ver aí um nome. O nome de Rebeca. E quem é Rebeca? No capítulo 23, que é o capítulo seguinte, há um problema sério em Israel. A matriarca, a mãe de Isaac, a esposa de Abraão, aquela que o Novo Testamento diz que todas vocês se tornaram filhas pela fé, ela morreu. Israel está sem matriarca. Mas no capítulo 24, Abraão, que ouviu essa história e entendeu a conexão divina, manda o seu servo lá para Padã Arã para dizer, o Senhor me revelou que há uma mulher lá, das filhas do meu irmão, que vai se casar com esse menino.
E Rebeca entra para substituir Sara como a nova matriarca de Israel. Agora vejam que coisa linda, queridos. Enquanto Isaac estava sendo sacrificado, na mente de Abraão, na mente de Deus, a sua esposa estava sendo preservada. Não é isso que acontece na cruz do Calvário? Enquanto o Filho de Deus está sendo sacrificado, Ele está providenciando para si a sua noiva. Está providenciando para si a sua igreja. Eu e vocês. Sendo preservados na morte do Cordeiro de Deus. Na morte do Filho do Senhor. A gente aprende, queridos, que a honra aos pais e às autoridades, como os gigantes patriarcas fizeram, não se compara ao exemplo do nosso Salvador. Como eu disse, Ele foi obediente até a morte, para que nós pudéssemos ter o mesmo sentimento de honra que houve também na pessoa de Cristo Jesus. Honra teu pai e tua mãe. Não é um mandamento que os pais devem simplesmente gostar que os filhinhos escutem do pastor. Mas é um mandamento que deve nos fazer olhar para a cruz do Calvário, para a pessoa do nosso Senhor. Porque é a partir desse mandamento que todas as outras relações interpessoais serão estabelecidas. A partir daqui é que a Bíblia vai dizer: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo isso é aprendido quando pela cruz nós entendemos a honrar aos nossos pais, a honrar as nossas autoridades e a seguir os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto o grupo de louvor vai cantar sobre a fidelidade de Deus, eu vou pedir ao pastor Nil que venha até aqui para fazer uma oração. Deus bondoso, Deus amado, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Agradecemos a Deus por essa mensagem tão impactante e desafiadora. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, ó Deus, para que possamos desenvolver esse tipo de obediência, essa postura. Ó Deus, uma postura onde nós não venhamos a questionar-Te, ó Pai, mas tão somente submeter-nos ao Senhor em todo o tempo. Deus abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, que a Tua igreja seja, ó Pai querido, essa comunidade que na contramão de uma cultura, ó Deus, tão suja, possamos mostrar, ó Pai querido, que a obediência ao Senhor é sempre o melhor caminho. É sempre, ó Deus, a maneira de demonstrar o amor verdadeiro pelo Senhor. Nos ajude, Deus, porque somos bombardeados de todos os lados, mas que nenhuma dessas coisas venham, ó Deus, nos impedir de ouvir a clara voz do Senhor revelada nas Escrituras, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, pelo Teu auxílio para isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca falhaste.
guardaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua e estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E agora recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de vocês o seu rosto, vos dando a paz, e que abra diante de vocês um lindo e maravilhoso sorriso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, queridos.